Olá, meus amigos, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida para mais uma reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Aproveitamos a oportunidade para rogar aos nossos mentores queridos que nos assistam, que abençoe os nossos lares, que Nossa Mãe Maria Santíssima esteja presente em todos os lares aqui representados e que a paz de Deus seja com todos. Então, meus amigos, vamos continuar com esta nossa reflexão de Evangelho e Vida. Evangelho é vida renovada e se renovando a cada dia em nossas vidas. É a palavra da boa nova, da esperança. Então não podemos neste momento pensar em tristezas. Não podemos. Não podemos levar muito a sério as nossas inquietações quando elas são passageiras. Então o que é que nós vamos refletir hoje? Comecemos pelas orientações magníficas que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, através da palavra dos Espíritos Amigos. É um Espírito que ele deixou este recado no ano de 1862. Vejamos a atualidade. Ele fala o seguinte: a vida é difícil, bem o sei. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Observem, olha a postura do vencido, do inquieto, é sempre para baixo, cabeça baixa, olhando para baixo. Mas se nós levantamos os olhos para os horizontes da vida, nós vamos encontrar respostas que estão muito além de nós, mas que nós podemos alcançá-las. Se assim nós atentarmos para o fato de que a vida deve ser vivida com coragem, com fé, com serenidade. Então, os desafios que hoje nós vamos analisar só serão percebidos por aqueles que já estiverem com uma consciência desperta. Fora disso, vai ficar muito difícil. Mas vamos adiante. Olha, o que é que acontece? O que é que nós vamos analisar hoje? Os desafios da matéria. Então, cada um de nós percebe e entende que essas aflições, essas inquietações que nos chegam, são como desafios e que precisam ser superados. Esta é a proposta. Enfrentar os desafios e superá-los. No entanto, isto não acontece. De modo geral, não acontece. O que é que vai acontecer? Ao invés de nós buscarmos em nós os recursos da superação, o que é que a gente faz? Retorna para aquele estágio de multidão, lembram-se? O discípulo segue com Jesus. E a multidão? Lembram-se que nós falamos aqui? Aquele estágio de multidão. Então nós nos juntamos a essa multidão de sofrimentos, de vitimados, de sofredores, e nós buscamos o quê? Nós buscamos o alívio, nós buscamos a cura. Nós queremos sempre obter vantagens. Estamos sempre nesse posto de levar sempre a melhor. E quando nós conseguimos o alívio das nossas dores, meus amigos,
Aí nós voltamos para a nossa zona de conforto. Voltamos para a nossa zona de conforto e nos acomodamos. E ficamos, na maioria das vezes, nessa consciência de sono. Numa consciência de sono e nunca despertamos para a nossa realidade espiritual. Isso é que é o fato. É este o propósito do Evangelho de Jesus. Nos tornar conscientes de que somos espíritos, filhos de Deus, criados simples e ignorantes, né? Para o progresso com os nossos esforços pessoais. É claro, a partir de nós mesmos. Então, o Evangelho, então, o que é que ocorre? O Evangelho nos aponta caminhos para sanarmos estas inquietações da nossa alma e vivemos aqui na Terra tão bem quanto nos seja possível. Então, é preciso que busquemos os recursos, né, para criarmos um clima interior de serenidade. Sem essa serenidade, nós não podemos viver bem. Há um sofrimento emocional muito grande que está invadindo a Terra, que está tomando conta das pessoas. Observe a incidência de suicídios, de crimes e tantos outros males que nós ainda desconhecemos. Então não podemos ficar sitiados, envolvidos, sem observarmos e sem buscarmos saída. Esta não é a postura de um cristão. Então, o que é que nós precisamos entender? O que é uma inquietação? Quando é que nós nos sentimos inquietos? Primeiro é quando nós queremos respostas e certezas. Então, é preciso abrir mão das certezas. Nós não estamos certos de nada. Nem certo do futuro, né? Nem certo do que vai acontecer. Nós podemos, sim, pensarmos até em possibilidades. E o que é que vai acontecer? A nossa cabecinha vai ficar fervilhando. No passado, inquieto, magoado, rancoroso, cheios de culpa. No futuro, ansiosos. Então, a ansiedade, como diz os estudiosos, é o excesso de futuro. Então, vamos tomar consciência do nosso momento presente, aqui e agora, administrando as nossas inquietações que devem ser passageiras. É o que nós esperamos, Então, como é que elas aparecem? Joana de Ângeles, no estudo sobre episódios diários, ela nos aponta, nós já colocamos essa mensagem, que essas inquietações elas nos aparecem primeiro como dúvida ou suspeita, que passa por diferentes fases. Observe, duvidamos muitas vezes de tudo, suspeitamos e não buscamos esclarecer os fatos. E ficamos remoendo essas dúvidas, essa suspeita. Olha bem, suspeita não é verdade, suspeita não é fato. Então vamos cair no real. Pelo amor de Deus, sem fantasias. Outro motivo de inquietação que a benfeitora nos chama a atenção são os medos, sobretudo o medo em relação ao futuro. Nós não podemos controlar o futuro, já o dissemos. Isso nos deixa inquieto. E ele fica, será que vai acontecer? Será que vem? Será que? E se assim não for? E se for de outra forma? Então é sempre o se, será? Então é dentro desta inquietude moral e espiritual que nós passamos a perder a qualidade das nossas vidas. E seguimos, na maioria das vezes, um caminho de sofrimento emocional muito doloroso, a ponto de buscarmos alívio nos medicamentos, porque a medicação de apoio existe para ser usada, mas dentro do possível, vamos evitar. Vamos fazer esse trabalho de profilaxia da doença, não é?
Profilaxia. Outro fator que ela diz, os dissabores, os desgostos, não é? As tristezas, as decepções. Oh, meu Deus, se nós pudéssemos controlar os atos das pessoas, nós seríamos deuses? Nem Deus controla. Nem Deus controla, Ele nos deixa livres. Por que que nós queremos controlar os fatos, as pessoas? Por que que nós nos desencantamos? Por que que nós nos desiludimos? Porque nós optamos por viver na ilusão e não na realidade. Isso é fato. Isso é fato. Outra questão que nos chama atenção e que nos traz muita inquietação são as situações de conflito. Ora, a gente sabe que o conflito é necessário, ele existe. Nós estamos sempre criando conflitos, porque o conflito é um passo para a mudança. É um passo para a mudança. É a partir desses conflitos. Mas nós não podemos imprimir a estes conflitos, notem bem, rebeldia e agressividade. Ninguém é responsável pelos nossos conflitos interiores. E nós vamos ver por quê, não é isso? Outro fator de desconforto moral, espiritual, que é um desconforto íntimo, é aquela sensação e aquela necessidade de tudo abandonar. Tem dia que sabe, meu Deus, eu estou tão cansada dessa vida, eu queria sumir. Quanta gente está pensando assim, achando a vida ruim e achando que pode, não é, desaparecer como uma nuvem, numa nuvem de fumaça. Não, que é isso? Isso não vai, isso é imaturidade também. É imaturidade muita. Não é fugindo que nós vamos resolver os nossos problemas, as nossas inquietações. Agora, onde é que está a origem dessa inquietação? Os espíritos amigos nos têm chamado muita atenção, e os estudiosos e pesquisadores também. E eles nos dizem assim: o intercâmbio psíquico nas faixas da psicosfera doentia que graça, né? Sendo difícil manter um estado de equilíbrio uniforme. A gente sabe que é impossível manter um estado de equilíbrio. Não é isso? O que foi que nós aprendemos com Jesus? Bem-aventurados os mansos, porque deles, né, será o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O que é que Jesus está dizendo? O padrão mental da terra no futuro é um padrão de mansuetude. Mas nós podemos nos dizer mansos? Não. Mas nem por isso nós vamos optar pela violência. Vamos trabalhando essa mansidão aos poucos. Um dia sim, outro dia não, um dia mais, outro dia menos. Mas vamos perseguir esses estados de paz, de equilíbrio, de serenidade. Porque nós estamos envolvidos nessa psicosfera. Pensamentos de todos os lados, de encarnados e desencarnados. E nós estamos envoltos, olha, nós estamos aqui envoltos e chega até nós. E o que é que ocorre? Nós entramos na sintonia desses pensamentos, desta psicosfera doentia que ainda caracteriza a terra em que vivemos. Até que um dia nos tornemos melhores e a terra também se tornará um planeta bem melhor, com mais qualidade de vida. É para isso que nós estamos trabalhando. Então, sobre a inquietude, o que é que estes especialistas e conhecedores da alma nos dizem? A inquietude constante é sinal de perigo. Você ficar inquieto algumas vezes, ansioso algumas vezes, é natural.
mas permanecer sempre ansioso, sempre inquieto a ponto de perder o sono, de perder o apetite, de perder a vontade de viver. Não é isto? É sinal de perigo. Então, saia dessa. Mas sair sozinho, quando nós estamos envolvidos, nós precisamos buscar ajuda, porque esse estado de inquietação, o nome já diz de inquietação. Eles nos deixam doentes, eles nos deixam pessoas muitas vezes antipáticas, né? Irreverentes, desrespeitosas, porque passamos a jogar nos outros, não é? Toda esta nossa problemática de vida. Então, deve ser debelada. E aí a nossa mentora querida Joana que diz, não lhes deis guarida. Eu gosto de Joana porque ela é positiva. Ela fica sempre do nosso lado. Ela caminha conosco e diz, adiante, adiante. Jesus é o caminho. Não dê guarida à tristeza. Dialogue com as inquietações de que se faz objeto. Se abra para conversar com as suas emoções. Se abra para um pouco, para tomar consciência do que está acontecendo com você. E converse consigo mesmo. E converse consigo mesmo. Esta é também uma proposta, se é que você está em condição, né? Enquanto a situação não piora, não fica pior, não é? Vamos trabalhando aí devagar. Então, ela diz mais o seguinte, evita as digressões mentais pessimistas e não te detenhas nas conjecturas maliciosas. Lembra-se que nós falamos aqui das avaliações, dos julgamentos? Quanto julgamento precipitado, não é? Quanto julgamento precipitado, quanto julgamento infeliz nós fazemos com as pessoas, com as situações. Estamos sempre julgando. Então, digressões mentais pessimistas. Nada vai acontecer de bom? Será que a gente vai pensar que só o mal vai preponderar sobre a terra? Que só os bons é que estão tomando conta da situação? Não é por aí. É porque nós não estamos tomando consciência das atitudes dos bons, dos homens corretos, das boas ideias. O mal só existe segundo a espiritualidade maior. Por quê? Por causa da omissão dos bons. Então não vamos nos omitir, vamos para cima, vamos para cima. Não dê guarida, evite pessimismo. E outra coisa que ela nos chama a atenção, que Paulo de Tarso vai nos dizer, age sempre com correção, correção. Pessoas corretas, honestas, não deve nada a ninguém, não tem o que temer para ficar inquieto. Tem a sua consciência tranquila. E ela diz, e não serás vítimas de inquietações desgastantes. Mas voltemos aqui, meus amigos, a um ponto bastante importante, que nós já falamos aqui muitas vezes, quando relembramos Jesus sobre as inquietudes, sobre a questão das aflições. Então, o que é que Jesus diz? Olha as aves do céu, não vos preocupeis com o dia de amanhã, deixai a cada dia a sua aflição. Isso significa que nós teremos cada dia aflições diferentes, inquietações diferentes, desafios diferentes a serem vividos a cada dia. A cada dia. Então, é preciso que a gente observe que nós estamos errando muito, nos equivocando, colocando a nossa consciência no corpo. Então, é essa nossa consciência corporal que nós colocamos como modo de vida. Apegos, posses. Meus amigos, que equívoco. Este corpo, ele não nos pertence, ele é um empréstimo. E quando nós saímos daqui, nós devolvemos à terra.
Esta é uma realidade que precisa ser observada com muito cuidado e carinho. Observemos ainda que as notícias da atualidade é que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca para todos nós que 50% das nossas doenças são de natureza emocional. O que é que isso significa? É um fato, não é? É uma pesquisa, 50%. É sério. Significa que estamos colocando a nossa consciência aonde? Olha lá, a Organização de Saúde dizendo nas emoções. Então, no campo físico, então, é preciso para que a gente entenda o sentido da vida, que a gente compreenda, que a gente passe a observar onde é que está a nossa consciência. Nos pensamentos só? Nas emoções? No corpo físico, na matéria? Então, nós já dissemos aqui muitas vezes, estamos repetindo, para inclusive nós também gravarmos e aprendermos, nós estamos aqui trocando, não é isso? Nós não somos pensamentos, nós não somos emoções, nós não somos sentimentos, ideias, nós somos consciência. E essa consciência do si, a consciência de si mesmo, como seres eternos, imutáveis, criados para a perfeição e para a felicidade, que vai alavancar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Então é importante que essa nossa consciência espiritual, como objetivo maior de estar no mundo, nós já falamos aqui num vídeo muito importante, que inclusive tem sido muito bom, bem visualizado, não é? É o sentido da vida, noções de vida espiritual e de eternidade, nós colocamos. Então, essa consciência, objetivo maior de estar no mundo, é a consciência espiritual. Então é preciso saber onde está a nossa consciência, é a percepção do todo, como nos diz Roberto Assagioli, trabalhando o auto-perdão em todos os níveis da nossa consciência. Vamos aprender a nos perdoar. Não estamos feitos, meus amigos, não estamos prontos. Estamos a caminho da luz. E precisamos nos ajudar mutuamente. E precisamos conceder ao outro o direito também de errar, de se equivocar e também de aprender. Não é isto? Essa é a proposta do caminho. Essa é a proposta daqueles que querem seguir e aprender com Jesus. Não precisa de religião, não precisa. Você não precisa de rótulos religiosos. Ninguém disse aqui, Jesus não colocou e não tem nenhuma Bíblia, nenhum testamento que esteja dizendo que você vai precisar de um rótulo. Precisamos de testemunhos vivos. Precisamos de atos, de atitudes. Fé é atitude. Atitude mental, física, moral, emocional, social. É preciso trabalhar nesse sentido de impregnação psíquica através das nossas qualidades morais. Então, o que é que nós precisamos fazer? Paulo de Tarso nos diz que não é possível nem preciso se inquietar por nada. Então, o que é que o apóstolo vai dizer? Na sua carta aos Filipenses, para nós finalizarmos aqui essas nossas reflexões de hoje, Paulo nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Observe, levar ao conhecimento de Deus. Através de quê? Da oração. Então ele está nos chamando a atenção para um ato de adoração. Eu e minha relação com Deus. Como é que está a minha relação com Deus? Se a minha relação com Deus estiver calma,
tranquila, segura, eu vou reduzir muito o nível das doenças. Eu não vou ficar inquieto assim com tanta facilidade. Preste bem atenção. Não é, digamos assim, o amor de Deus. Não era o amor a Deus, aliás. Porque nós ficamos sempre brigando com Deus. E Paulo nos lembra nessa epístola aos Filipenses. Mas é o amor de Deus que excede todo conhecimento. O amor não é conhecer, amor é sentir. Amor é sentir. E vamos ficar melhores, sim, porque nós desejamos. Então, que através da nossa oração, lembra-nos o apóstolo, nós não devemos só pedir. As súplicas serão levadas, direcionadas, mas nós devemos suplicar com ação de graças, como se já tivesse recebido, dando graças. O exercício da gratidão, a oração, a meditação através da gratidão. Agradecendo, inclusive, todos os desafios, todos os tropeços da vida, porque são lições a serem aprendidas. Então, ele diz mais ainda lá no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que beleza, que beleza. Olha que Paulo de Tarso, as cartas, ou seja, as epístolas de Paulo, não são proposições teóricas, são experiências profundamente pessoais. Porque Paulo de Tarso viveu em campo, em atividade na seara do Cristo. Quando Jesus orientou que Paulo entrasse na cidade, ele simplesmente perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Quando ele viu a luz, que é Jesus, Jesus disse: entra na cidade. Não questionou, obedeceu, não perguntou o que vai acontecer e depois, meu Senhor, não se preocupou com o futuro. É o perfil do homem de ação. É o perfil do homem de ação. Do homem proativo. Quando eu falo em homem, eu falo no ser humano, na raça humana. A paz de Deus que excede todo o entendimento. É essa paz que nos guardará todos os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então, essa é uma proposta prática. Então, essas reflexões só podem ser vividas se nós já tivermos tomado consciência de nós mesmos, se nós já tivermos desenvolvido uma consciência espiritual. Então, é preciso estar atento nos evangelhos, em todas as questões da Bíblia e do Novo Testamento, sobretudo do Novo Testamento, nos verbos que são usados. Aqui o verbo é ser e estar. Nós somos espíritos e estamos no mundo. Isso está sendo colocado vencendo a matéria. Então, estamos reféns de exigências da nossa sociedade moderna e seus valores transitórios? Isso não é uma indecência? E nos dizemos cristãos? Reaja. Diga não, não aceite que lhe imponham, porque nesse momento nós precisamos ver, segundo Jesus, e como trata os evangelhos, que toda a subsistência moral, física e espiritual, ela é garantida na liberdade e não na imposição de valores, por mentes encarnadas e desencarnadas que querem nos controlar, que pensam que nos controlam. Mas no momento que nós desenvolvemos essa nossa relação amorosa com Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus com fidelidade, nós vamos
transitar pelo mundo de forma tranquila, sem muita inquietação. Sem muita inquietação. Então, não devemos sobrepor os valores materiais acima dos valores materiais. Porque nós não podemos transgredir a lei. Não vamos transgredir a lei. É para viver o dia de hoje, em primeiro lugar, o espírito. A vida material é consequência da vida espiritual. Você já pensou, se nós ficarmos doentes, nós podemos trabalhar? Se nós perdermos a razão de uma hora para outra, o que é que vai acontecer em nossas vidas? Então, precisamos de saúde mental, espiritual, consciência de si mesmo, para dirigir a nossa vida, o nosso projeto, o nosso trabalho, as nossas atividades no mundo. Então, é preciso ver que, olhe, a vida material é consequência da vida material. Por isso é que nós estamos inquietos, que nós estamos invertendo as coisas. Então, é essa grande inversão de valores que nos torna incapacitados para administrar os conflitos e as inquietações. Perceberam? Perceberam, meus amigos? Inversão de valores. Então, os cuidados do homem quieto, eu sempre falo aqui, relembro, o dia de amanhã. Então, precisamos presentificar a nossa realidade. Qual é a saída? Libertar-se do mundo da matéria. Consciência espiritual versus reino da matéria. Então, comandos psíquicos que nós lembramos na noite de hoje e que Jesus nos chama a atenção. Não vos inquieteis, contemplai os lírios do céu, contemplai as aves dos céus. Olha que beleza, contemplação, ou seja, meditação contemplativa. Está lá, inserido no contexto dos ensinamentos de Jesus. Medite, contemple. Olhe para o alto e para cima. Lembramos do Evangelho, não coloque o nosso olhar sempre para baixo, para a terra, pelos horizontes da vida. Discernir entre o eterno e o passageiro e administrar o momento presente. Então, oração, sobretudo, vai nos levar ao conhecimento de Deus. Confessar-se a esse Deus em nossa consciência, porque Ele está em toda parte, está em nós, onipresente, onisciente, em nossa própria consciência. E dai graças em tudo. O exercício da gratidão. Pacificando-se interiormente, buscando o quê? A paz de Deus. Numa pacificação interior. Então, vamos ver que Paulo nos lembra que esse exercício de amor, do amor de Deus, excede todo o conhecimento. Vamos aqui lembrar, não é uma questão apenas intelectual tão somente, sobretudo emocional, sentimental. E por fim, parafraseando também Joana de Ângeles e Paulo de Tarso, ele nos diz correção. Haja com correção, seja correto, seja honesto, trabalhe no bem, trabalhe com a verdade, porque Paulo nos diz, tudo que é verdadeiro nessa mesma epístola, ele nos lembra, tudo que é honesto, tudo que é puro, amável e de boa fama, a amabilidade, pureza, honestidade, verdade, boa fama, todas as virtudes dos céus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deixe, entregue para Deus, confie, entregue e agradeça. É o que nós vamos fazer agora, este pequeno exercício. Nós vamos deixar no canal e você faça a hora que você achar que puder ou que quiser. Viu, meus amigos? Vamos agradecer. É a melhor oração, é o exercício da gratidão. Lembrando deste momento, gratidão, meu Deus. Gratidão sempre, sempre.
Mantra da gratidão. Gratidão à vida que me inspira, me renova, me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão à casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso. Gratidão ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a mim mesma, que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente. Gratidão a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Gratidão às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir adiante. Gratidão a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito. Gratidão às pessoas que me fizeram bem, porque assim me sentir amado e abençoado. Gratidão ao universo inteiro que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso, escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Gratidão, gratidão, gratidão.